por que eu escrevi The Experts, que motivou a escrever esse livro. Interessante que a ideia inicial não era escrever uma autobiografia, pensei em escrever um livro, né, temático, falando sobre a pandemia, como a gente enxerga no Evangelho na pandemia. E o título era outro, bem diferente, outra ideia. E comecei a rabiscar, comecei a escrever, nunca tinha escrito um livro antes, né? Eu comecei, até que surgiu a oportunidade de receber uma consultoria. Uma tia, uma amiga, Rosineira, foi quando a gente entrou em contato. Ela, né, trabalha com livros, com autores, dando dicas e recomendações e ajudando, dando suporte, né? Eu tenho empresa disso. Até que a gente conversou e ela abraçou essa ideia, abraçou essa causa de me ajudar, né? De estar comigo nesse processo de escrita. E quando fomos escrever, eu mostrei o projeto inicial que eu já tinha escrito. A gente foi com uma sugestão de fazer uma autobiografia para mostrar, né, o início de tudo, a jornada da fé, da fundação do projeto Anunciar Brasil, como tudo aconteceu. E começamos. Eu contei um pouco da história de tudo, quando comecei conversando, e como o projeto surge, as experiências, até que sai o miolo do livro, né? O planejamento, né? O plano do livro. E eu gostei demais. É o título The Experts, Experts é uma palavra no latim, que fala assim, tem experiente, experimentado, que, né, que passa por situações que geram autoridade. E eu dei como uma adição nossa, colocando assim dentro da palavra. A palavra The Experts não existe no dicionário, mas para trazer a ideia de despertar, que é para a gente ser experiente, sermos experimentados, conhecermos algo da vida, termos experiência em algo, precisamos despertar, sair da zona de conforto, jogar-nos nos braços do Senhor, confiar que Ele vai nos guiar. E foi incrível parar para escrever esse livro, né? E interessante que até escrevendo e pensando e olhando, né? Olhando para a vida, agora não como... É diferente você estar no seu dia a dia, vivendo as situações, vivendo a sua vida e enfrentando dificuldades e alegrias. E naquele momento, né, você é o participante da situação. Mas quando você sai daquela situação, né? Vendo de fora, agora você não está mais dentro, mas assistindo como espectador. Você começa a analisar com mais detalhes, né? Você começa a ver coisas que você não via quando você estava vivendo aquilo ali. E foi incrível porque olhar para a minha vida, olhar para cada detalhe de tudo. Não foi possível chegar até aqui se não fosse o Senhor. Então a minha vida, onde eu nasci, minha família, as igrejas que eu fiz parte, os desafios que foram colocados diante de mim, as experiências e a minha experiência na Inglaterra, cada detalhe de tudo foi Deus que foi conduzindo. Para realmente, não para apenas escrever um livro, mas para ter uma vida, um propósito, a sua vontade. Então, se eu quisesse chegar aqui hoje, eu não teria a mínima ideia para me chegar. Mas Deus foi conduzindo. E no processo de escrita do livro, né, foi o propósito que às vezes a gente tanto procura, a gente tanto espera, estava lá. Né? Estava estampado em cada página da minha história. O propósito de Deus para tudo. O cuidado, a permissão em cada situação. Então foi muito desafiador olhar e também foi muito encorajador, né? Ver que estava no caminho certo. E claro que o caminho certo não foi por minhas escolhas, mas foi porque Deus conduziu tudo. Que Deus escreveu a minha história, sabe? Eu tenho em cada capítulo, quando eu falava sobre a minha conversão, o meu desejo de sempre trazer pessoas para a igreja, o desejo de evangelizar sempre foi colocado dentro de mim, pelo nome Felipe, o apóstolo que foi, né? E era um evangelista. Então, desejo, prazer de evangelizar. Então, as igrejas que eu passei parte, dificuldades, inimigos foram colocados diante de mim para poder você crescer e aprender. Então, situações que eu olhava como negativas, né, como traumas, até carregavam trauma ali por dificuldades. Aí eu escrevi o livro e parar para ver situação agora diferente. Eu perdoei, mas te perdoei de agradecer. Senhor, obrigado. É uma pessoa que passou e foi tão fundamental na minha vida. Foi tão fundamental para eu viver o que tu queres, sabe? Então, ao terminar o livro, agora o desafio de publicar e terminar aí, faltou recursos e não sabia como fazer. Então, achei uma editora, pessoa da expressão gráfica, foi uma bênção de Deus, me chegou muito parceiro e ajudou a construir isso aqui. Interessante que eu tinha uma ideia de capa desde o início, né? Era um jovem andando com um caminho, um pôr do sol vindo. E de repente, né, quando
construir aquela capa ficou horrível. Eu disse, mas sim, não ficou legal, o que eu faço? O pessoal da gráfica, né, por ser a ideia que eu passei principal, ficaram insistindo, né, por eu ter passado essa ideia para eles. Aí que eu parei para orar, disse, o inspira, é o Raul. Era o rapaz que estava construindo a capa, o estilo Raul, que ele possa fazer algo legal, algo que eu possa ver e seja a capa certa. No outro dia à tarde, o Raul foi e mandou, Felipe, quem torna isso aqui? Me mandou, né, essa capa do livro, ficou fantástico. A ideia do jogo, da pessoa andando, né, um jovem com mochila nas costas, vamos ali pôr do sol, mas dentro de uma moldura de quadra. Né? A nossa vida é uma linda história, um lindo quadro que Deus clicou, escreveu com muito detalhe. Né? Então, cada detalhe da nossa história, Deus te preparou, sabe? E a gente poder ver nossa história, né? Uma ótica, com os olhos do Senhor é bem diferente. Então, faz a capa. Agora, o recurso para poder publicar isso, não tinha recurso. Peguei o ônibus para ir lá fazer o pagamento. E durante, né, a viagem para lá fazer o pagamento do livro, o restante do recurso necessário chega até minhas mãos. Então, a gente vê Deus cuidando. Deus, ele é perfeito. O livro era para ter sido lançado terminei de escrever em janeiro. Era para ter sido lançado, acho que em março, no máximo, era a ideia. Lancei no dia 31 de outubro desse ano. Já 10 meses depois, praticamente. 8 meses depois. Mas simplesmente não estava pronto. Eu acabei de passar por uma situação, né, bem complicada. Né, umas decisões que tomei que me levaram ao caminho. E até olhar para essa situação, escrevendo o livro, me deixou tranquilo. Senhor, mais uma vez, a situação que pareceu ser negativa, mas foi muito frutífera para a minha vida, para a minha jornada. Foi um ano muito, muito intenso e muitas atividades no anunciar, muitas atividades na igreja. Uma igreja suja, a igreja no centro de Tabajara suja no caminho desse processo em livro, mudança de tempo e tudo. E Deus preparou. O livro está pronto. Lançamos, né, agora em outubro. Estou muito feliz. E sabe o que realmente me deixa muito, muito animado em compartilhar isso, né? Estar aqui compartilhando esse livro com vocês. É que, assim como foi um processo de escrever isso, né? O interessante foi poder olhar para a vida, olhar para situações, etapas da minha vida, e como autor, né, de um livro, mas olhando, né, a história que Deus escreveu, você poder analisar com mais cuidado e gerar muita maturidade. Então, hoje, ao terminar de escrever o Dead Space, eu paro e olho para a minha vida com muita felicidade, e que cada passo foi conduzido por Deus. E esse é o desejo para cada que for ler, né? Cada que for ler o livro, vai ver a história de um jovem que não tinha tantas perspectivas assim. Eu tinha seu grande sonho de servir o Senhor, grande sonho de tantas coisas diferentes. No final, foi andando por um caminho bem feito, porque foi o caminho que Deus foi conduzindo, sabe? E a expectativa é que cada um que lê esse livro possa parar e também fazer essa análise na sua vida. Poder realmente despertar e olhar e dizer, poxa, aquela situação, aquele momento, aquilo que aconteceu foi Deus. E eu sou grato, porque esse Deus também conduziu a minha vida. Então não é uma história de um super-herói, que não conta a história de um jovem que nunca errou. Conta a história de um jovem que errou, que era pecador, que não merecia nem merece a graça e favor de Deus. Deus, com sua bondade, alcança, salva e dá um propósito. Isso também pode ser para a sua vida. Deus também morreu na cruz para te salvar. Deus também escreveu uma linda história para você. Tem um lindo propósito na sua jornada. Se você também não esteja enxergando isso, você precisa parar e olhar para o livro, para o seu livro, o livro da sua vida. Está nas mãos de Deus. Pede para ver esse livro. Pede para olhar. Veja como Deus pensou em cada detalhe. Então, um desafio. Tem coragem a ler esse livro e você ser impactado, ou se despertar e ver como Deus é bom contigo. Como Deus é bom com seus filhos. Então, Deus te abençoe.